Fala pessoal, simulado 2 de revisão para Banca IDECAM, conhecimentos pedagógicos. A gente está aqui revisando os principais tópicos, né, para a Banca IDECAM. A gente está revisando e estudando, né, para se preparar para a prova que está vindo aí. Com certeza você vai ver aqui algumas dicas que vão ser muito importantes para a sua prova, tá certo? Vamos iniciar então. Dando continuidade, né, a gente resolveu no vídeo anterior até a questão 10. Vamos resolver mais 10 questões hoje então, tá bom? E aí diz na questão 11: os parâmetros curriculares nacionais, né, constituem um referencial de qualidade para a educação em todo o país. Sua função é orientar, a gente já falou no vídeo anterior, né, e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Quanto à sua natureza, os PCNs são divididos em 4 níveis de concretização. Analise-os. Então, os níveis de concretização seriam então os níveis em que ele precisa ser aplicado, né, elaborado, certo? Consolidado, a gente poderia dizer assim, né? Então aqui nas nossas alternativas, né, nas nossas opções, a gente tem a escola, né, correto. Estado e município é um nível de concretização também. A sala de aula, né, correto. As superintendências regionais de ensino não seria, né, uma opção. E a nível nacional, correto também. Então gabarito, letra A, tá certo? Então a gente vai do nível mais básico, né, do nível de concretização do PCN até o nível mais abrangente, né? Então, gabarito letra A. Questão 12 diz que o artigo 35, né, então o artigo 35 da Lei 9.394 da LDB, ela explica a estrutura das finalidades do ensino médio. Então, a etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos. É a etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos. Então, assinala a alternativa que não indique uma das finalidades dessa etapa de ensino. Então, letra A. O ensino obrigatório de 2 línguas. Eita, eu já pulei para B. Letra A, né? A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento para estudos. Correto, né? Lembra que aqui colocou, ó, não indique, né? Então a gente vai procurar a alternativa errada, tá certo? Então, o ensino médio é essa fase, né? Que vai ser a etapa final da educação básica. Vai consolidar, então, os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando prosseguimentos de estudos, né? Na letra B, o ensino obrigatório de 2 línguas estrangeiras. Então a gente não tem essas 2 línguas estrangeiras, né? A gente tem lá na LDB de uma língua estrangeira, tá certo? E essa língua estrangeira obrigatória vai ser o inglês. Então, obrigatória, uma língua só, né? E a obrigatória vai ser o inglês. E o espanhol pode ser escolhido como optativa, certo? Vou colocar aqui, ó, é optativo, tá bom? Então o gabarito, né? A gente está procurando a errada, letra B, tá certo? Então, de modo obrigatório, a gente tem uma língua estrangeira que é o inglês,
e pode ser escolhida, né, uma segunda língua de modo optativo, que pode ser aí o espanhol, tá? Letra C. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Correto, né? O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Corretíssimo também. A compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, correto. Gabarito, letra B, né, que a gente estava procurando aí, que não indica a finalidade do ensino, dessa etapa do ensino, que é o ensino médio indicado na questão. Questão 13, né, do nosso simulado de revisão. Considera-se a pessoa com deficiência, então ele já fala o tema aqui pra gente, né, que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí vamos aqui, né, analisar nossas assertivas, tá certo? 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e nos serviços. Correto, né? Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para a sua preparação. Então, correto, né? O formulário está ali com campo específico que ele vai indicar. A gente pode citar aí, por exemplo, a inscrição para o Enem, onde vai ter esse campo, né, de acessibilidade. Terceira alternativa. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Então deve ter nessa adaptação para que o aluno, né, o estudante, o candidato, ele tenha essa acessibilidade. E disponibilização de recursos com acessibilidade e tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Então veja que é previamente solicitados, né? Então antes do curso, antes da avaliação, né? No caso aí do exame do ensino médio, por exemplo, do Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. E tradução parcial do edital e suas retificações em libras. Então, se o candidato precisa de assistência, então não vai ser parcial, né? Ela deve ser total, tá certo? Do edital e de suas retificações em libras. E aí a gente tem a 1, 2, 3 e 4 como correta, a 5, né, está incorreta. Então o nosso gabarito, letra D, tá certo? Letra D, então aí o nosso gabarito da 13ª. 14ª questão diz que a Constituição Federal determina que o Estado tem o dever para a educação e será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na idade própria. Assim, a educação de jovens e adultos estará resguardada pela Constituição. Sobre o tema, assinala a alternativa correta. Então ele fala aqui justamente, né, dessa modalidade da educação, a EJA, tá certo? E aí assinalar a alternativa correta. Vamos lá. Então, a idade mínima para inscrição e realização de exames de conclusão do ensino fundamental é 18 anos.
Então, do ensino fundamental não é 18 anos, fundamental é 15 anos, né? Isso aí está disciplinado no artigo 38 da LDB, tá certo? E para os de conclusão do ensino médio é de 18 anos completos, né? Então, médio vai ser 18 anos, sim. E aí está no artigo 37, no artigo 38 também, tá? Vamos à letra B. Na organização curricular dessa modalidade, os sistemas de ensino não precisam oferecer cursos e supletivos. Então, não precisa, precisa sim, né? E aí sim, agora sim, a gente vai citar corretamente, está no artigo 37 da LDB, certo? Então, precisa oferecer os exames supletivos, sim. Os sistemas de ensino têm que oferecer, tá certo? Então, incorreta também a letra B. Letra C, o poder público não tem responsabilidade de estimular e viabilizar o acesso e a permanência do trabalhador na escola. Então, o poder público tem essa obrigação, né? Então, essa questão de não tem aqui, né, é totalmente incorreta. A estrutura dos cursos de educação de jovens e adultos não precisa seguir os parâmetros das diretrizes curriculares nacionais. Então, não precisa, deixa a letra D incorreta também, né? Não só a EJA, como outras modalidades são colocadas lá também, né, no parâmetros curriculares nacionais. E letra E, o ensino deve ser flexível para os cursos de EJA. É uma característica dessa modalidade, tanto com relação ao currículo como na questão do espaço e do tempo. Então, correto, né? A gente tem um público aí que não conseguiu concluir o estudo na idade própria, então ele precisa ser flexível. Muitas vezes mães de família, pais de família, pessoas que saem do trabalho diretamente para o curso, né? Então precisam dessa flexibilidade, desse ajuste, né, para que elas consigam concluir os estudos, tá certo? Então, correta a letra E. 15. A Lei 9.394/96, que é a LDB, anuncia medidas para os ensinos, para os níveis de ensino. Com relação ao ensino médio, a lei prevê que, então ele fala exatamente aqui sobre o ensino médio. Então, o que prevê a lei, né? Deve ter base nacional comum, sem complementação de sistema de ensino e estabelecimento escolar. Então, a gente tem a base nacional comum, mas a gente tem também a parte diversificada. Então, sem complementação, não, né? Os currículos incluirão obrigatoriamente o estudo da língua espanhola e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo. Então, estudo da língua inglesa, não é isso? Então, oferecerão aí o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, tá certo? A exemplo da língua espanhola, mas sempre obrigatoriamente a língua inglesa. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. E aqui correto, né? Isso aqui está disciplinado na Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, né, que é o estudo da história e cultura afro-brasileira e a indígena também vão ser incluídos aí como obrigatório, certo?
e em todas as disciplinas, tá certo? Então já temos aqui a correta, né? Nosso gabarito letra C. É facultativo nos 3 anos do ensino médio o ensino da língua portuguesa e da matemática. Então, língua portuguesa e matemática não vai ser facultativo, vai ser obrigatório. E os currículos não precisam considerar formação integral do aluno. Não precisam, né? Formação integral aqui, a gente vê que não é só a parte intelectual. A gente vai ver também, né, outros aspectos do aluno, não apenas o cognitivo, né? Então a gente vai ver, por exemplo, o emocional desse aluno, certo? Que vai ser incluído aí também nessa formação integral dele. E aí o nosso gabarito correta, né? Letra C. 16. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação reproduz e amplia o que prevê a Constituição Federal quanto aos princípios que... Então, os princípios da Constituição Federal, né, os princípios da educação, estão no artigo 206, certo? E na LDB, estão no artigo 3º. E aí vamos ler nossas alternativas, né? Respeito à liberdade e apreço à tolerância, correto, né? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, correto. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, correto. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, deve se basear o ensino, correto. Então, se todos estão corretos, né, nosso gabarito letra A. A gente tem aqui o gabarito letra A da 16ª questão, certo? E os artigos aqui para você revisar. Dar uma lida, né, nos princípios, muito importante. 17ª questão diz: indique a alternativa que apresenta uma correta afirmação sobre o artigo 43. A educação superior tem por finalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ficou meio misturado as ideias, mas vamos lá. E aí, 17º, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, somente os nacionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. E aí, acredito que aqui, somente os nacionais, né? As palavras de exclusão sempre estão presentes. E não vai ser, acredito, só o mundo presente, né? Que vai incluir não, tá bom? Então essa aqui incorreta, né? Letra B, promover a divulgação de conhecimentos científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Aí científicos, faltou aqui, culturais. Certo? Científicos, culturais, científicos, técnicos, né? Que constituem o patrimônio da humanidade. Estimular a criação cultural e o pensamento reflexivo. Está incompleto também, né? Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Então, correto essa aqui, né? Nosso gabarito. Aqui que está certa. E suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e possibilitar a correspondente concretização
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada função. E é isso aqui, né? Não vai ter isso na LDB, tá certo? Sendo adquirido uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada função. Certo? Incorreto, então nosso gabarito letra D. Vamos para a questão 18, né, que a gente gravou 10 questões em outro vídeo e estamos trazendo mais 10 questões nesse segundo vídeo. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, no que tange ao artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a... Então ele traz aqui, né, para a gente sobre o artigo 10. Então, letra A. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, correto, né? Isso aqui de acordo com o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso gabarito, letra A já. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. Então, no artigo 10, não fala de prazo. Vou colocar aqui, ó, não trata de prazo no artigo 10 do ECA. Fornecer declaração de nascimento, onde conste necessariamente apenas as intercorrências do parto. E aqui, ó, vai trazer também as características do recém-nascido e da mãe. Então, deixa essa aqui incorreta. Proceder a exames visando somente o diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido. Então, esses exames não vai ser só para trazer somente, né, o diagnóstico e a terapêutica de anormalidade, mas deve possibilitar também orientar os pais sobre alguma anormalidade, né? Sobre algum procedimento, sobre algum cuidado. E letra E, identificar o recém-nascido mediante apenas o registro da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Aí faltou aqui, ó, falta também a digital e a impressão plantar. Impressão digital e plantar, né? Seria o correto. Para ficar mais bonitinho. Então, impressão digital e impressão plantar do recém-nascido e impressão digital da mãe. Tá certo? É o que disciplina o artigo 10. Vamos lá para 19. A respeito dos tipos de avaliação no processo de ensino-aprendizagem, analise o trecho a seguir. O tipo de avaliação pode também ajudar a ação discente. Discente aqui é o aluno, né? Porque oferece ao aluno informações sobre o seu progresso na aprendizagem, fazendo conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades, para poder superá-las. É através desta modalidade que a avaliação assume sua dimensão orientadora, fornecendo dados para o replanejamento da prática do aluno para que sua aprendizagem possa avançar em direção aos objetivos estabelecidos. Então, após a leitura e análise do trecho acima, podemos relacioná-lo com o tipo de avaliação somativa, diagnóstica, formativa, cumulativa e normativa. Então seria normativa, né? Aí que informações, Pablo, a gente tem aqui no texto que falam sobre isso? Então a dimensão orientadora, né? A gente vai estar falando sobre a educação
orientando o estudo contínuo, né? Também fala sobre essa educação formativa, sistemático do aluno, né? Informações sobre o seu progresso, né? Conhecer seus avanços. Então tudo isso vocês vejam que é ao longo do percurso. Então a gente está falando de uma avaliação formativa, tá? A somativa vai ser quando a gente faz aquelas notas, né? Quando o professor estabelece aquelas notas, por exemplo, primeira T, segunda T, terceira T, primeira nota, segunda nota, nota final, né? Para compor ali a média, né, do aluno no final do curso. Então a gente fala da somativa. Diagnóstica vai ser uma inicial, né? A gente já falou aqui já também. Inicial do curso, inicial do bimestre, inicial do ano letivo, certo? Cumulativa, né, tem a ver com acumular. E aí traz a ideia mais de uma educação tradicional, né, acredito nesse sentido, né, agora. Aí podemos verificar depois. E normativa, quando a gente fala de normativa, a gente está falando de regras, né, de leis, tá certo? No nosso gabarito, a questão fala a tipo de avaliação formativa. E nossa questão 20, para a gente terminar o nosso segundo simulado, vamos gravar outras, né, ainda. Vygotsky, em 1991, afirma que a brincadeira infantil é uma situação imaginária criada pela criança e onde ela pode, no mundo da fantasia, satisfazer desejos até então impossíveis para a sua realidade. Nesse aspecto, na escola, a brincadeira é algo importante. Por quê? Então, a brincadeira é algo importante na escola, por quê? Vamos ver essa alternativa, né? Estimula o desenvolvimento físico, cognitivo, criativo, social e a linguagem da criança. Para isso é necessário que os professores estejam capacitados e, acima de tudo, conscientes de que atividades e experiências alternativas, como brincar, promovem a aprendizagem da criança. Então, correta, né? A gente está procurando a nossa alternativa correta. Então, letra A já é o nosso gabarito aqui. Mas vamos analisar as outras alternativas. Promove a interação do grupo. Nesse aspecto, a avaliação é importante para a aprendizagem, embora a constância na brincadeira deixe as crianças agitadas e ansiosas. A constância na brincadeira, né, a continuidade não vai deixar a criança ansiosa. Pode ficar por outros motivos, né? Mas não necessariamente isso. Os jogos utilizados nas escolas são os pedagógicos, de atividade motora. A brincadeira de faz de conta deve ser utilizada somente nas classes escolares acima de 10 anos por ser muito complexa. E aí, o faz de conta, ela vai trazer aqui a questão da imaginação, né, da criança. E aí não deve ser acima de 10 anos não, né? O processo de imaginação da criança vem desde, né, as primeiras idades, tá certo? Educar através da brincadeira e da descontração é a solução para os problemas de aprendizagem das crianças que possuem dificuldade na escrita de texto e no raciocínio lógico. Então a brincadeira é importante, né, a descontração também, mas não vai ser a solução dos problemas não, tá certo? De aprendizagem das crianças não. Então outros meios, né, outras maneiras poderão ser utilizadas para auxiliar essas crianças, certo? E auxiliar na dificuldade dela, né? E a linguagem pode ser estimulada pelas brincadeiras de roda e de adivinhar. Por isso, o professor não deve interferir nas práticas lúdicas do estudante. Na verdade, o professor deve sempre interferir, né? O professor deve sempre participar junto com as crianças.
O professor aprende com a criança, né? O professor aprende com a criança, traz essa orientação, né? Esse cuidado, e a criança, o estudante ali também aprende com o professor, certo? Uma relação dialógica, né? Possibilitada aí pela brincadeira. Tranquilo? Então, em mais 10 questões para a gente continuar estudando. Fica acompanhando aí, né, para que a gente possa trazer outro simulado, outras questões. Vamos gravar mais vídeos para nessa reta final a gente se preparar aí para IDECAM, tá certo? E gabaritar, conseguir alcançar êxito na nossa prova. Até mais.